Ok, então a gente vai ver divisão de polinômios, que é long division, e depois vai aplicar isso para ajudar a gente a fazer cálculo de integral, né, fazer integral de função racional. Long division, né, divisão longa, é o que a gente chama em português, né, o que a gente chama no Brasil de dividir na chave. E para fazer a divisão na chave, vou ser bem chato e vou começar fazendo divisão de número inteiro na chave, para a gente lembrar o que é divisão longa, tá? Só para a gente ter, só realmente para a gente lembrar o que significa divisão longa. Então, quando eu faço, por exemplo, 13 dividido por 3, o que eu estou interessado aqui? Eu estou interessado eu vou colocar dois números, né? Só uma coisa para você tomar cuidado, que a notação de divisão com chave nos Estados Unidos é diferente da notação deles, né? De long division. É, você tem essas notações de divisão longa, você tem um monte, cada país tem uma notação diferente, tá? É, que é um negócio muito curioso, né? Uma coisa, essas coisas de matemática básica é engraçado porque ela não tem um jeito único, né? Você tem tipo a notação americana e você tem a notação europeia e você tem essa notação que a gente usa aqui na América Latina toda usa essa notação, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazendo a notação brasileira e vou fazendo ao mesmo tempo na notação americana, tá? Na notação americana, você coloca o número que você quer dividir aqui, tá? E quem está dividindo você coloca aqui, tá? Então eu vou fazendo as duas ao mesmo tempo. Então, a primeira coisa que eu me pergunto é qual é o maior número que multiplicado por 3 ainda dá menor do que 13, certo? E aí a resposta é 4, beleza? E aí eu coloco o 4 aqui. Aí eu faço a conta. E, bom, beleza, 4 vezes 3 dá 12. E deixa resto 1, né? No, na anotação Na anotação americana, onde que eu vou colocar o 4? O 4 vai ser em cima do 13, exatamente. Vai ser aqui. E aqui eu vou colocar o 1, né? Mas de onde que vem esse 1 aqui? Esse 1 vem da gente fazer a subtração, né? Quando a gente aprendeu a primeira... Exatamente. Quando a gente aprende a primeira vez, a gente escreve assim e deixa 1, não é isso? Então é assim, isso é a divisão na chave, divisão longa. E o que significa, né? Você escrever, você tem um quociente, você tem um número desão que está sendo dividido, você tem um divisor dele, aí você tem um quociente e você tem um resto. Ou então, na notação americana, né? Você tem um númerozinho que está dividindo, você tem um divisor, você tem um quociente, você tem um resto. O que quer dizer essas duas coisas, né? A notação europeia, uma vez eu estava dando aula para para um menino que estava na Alemanha, mas ele era mais novo, e aí uma outra notação ainda, eu não conhecia. E até a gente falar a mesma língua, né? Bom, o que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer, juntando, né, que o divisor, e- o divisor vezes o quociente mais o resto, dá o que a gente chama de dividendo, o cara que está sendo dividido. Né? Em linha reta, é isso aqui que a gente quer dizer. Com a condição, né, qual que é a nossa condição de parada?
que o resto tem que ser menor do que o Dzinho, né? E essa é a nossa condição de parada para fazer divisão. A gente vai dividindo, a gente vai colocando até isso se concretizar. Certo? Isso é divisão de números inteiros, né? Ou melhor ainda, de número natural. Desse jeito que a gente fez, divisão de número natural. Beleza. Então, por exemplo, né, o 13 é 3 vezes 4 mais 1. É daí que vem. Aí o que, que acontece com os polinômios, né? Os polinômios, eles são aquelas expressões em uma variável que você multiplica por um número e soma, né? Então, pode ser qualquer coisa. Pode ser, sei lá, x ao cubo menos x quadrado mais x. Tá? Tem muitos polinômios diferentes. E o que, que acontece? O conjunto dos polinômios, ele tem várias características legais, né? A soma de dois polinômios é um polinômio, você multiplica um polinômio por um número dá outro polinômio, você multiplica dois polinômios dá um polinômio. Dá para fazer muita coisa com polinômio, mas não dá para dividir polinômio sempre, né? Nem sempre a divisão de dois polinômios é um polinômio. Porém, o conjunto dos polinômios, ele é uma sociedade estamental. Ele é uma sociedade de castas, definido, e a nobreza é definida pelo expoente, pelo poder. É o power, justamente. É o power do maior cara não nulo. Então, o grau desse cara aqui é 3, né? Então, você tem uma função que é uma função que diz, cada polinômio, onde é que você se encaixa na hierarquia dos polinômios. Você é um Harris polinômio de grau 1, você é um cara de grau 80. Então, você divide os polinômios nessas faixas. E por que isso é importante? Porque eu não consigo dizer que, por exemplo, esse polinômio x ao cubo menos x quadrado mais x é maior do que o polinômio x à quarta. Não, isso não é verdade, tá? Não consigo nem dizer que ele é maior, nem para alguns x isso vai ser verdade, talvez, para outros vai ser diferente. Mas a princípio, quando eu estou pensando num polinômio, eu não necessariamente estou pensando que eu vou substituir o x por algum valor. Estou pensando nele além de uma função. Estou pensando nele como uma expressão formal, tá? Que eu posso ou não substituir por x. Beleza, então eu não tenho uma ordem no conjunto dos polinômios, ele não é ordenado. Porém, para cada polinômio corresponde um grau, e aí você cria uma certa ordem, né? Você pode falar que um cara está num grau maior do que o outro. E, e aí existe um teorema de divisão para os polinômios, que diz o seguinte, o teorema de divisão dos polinômios, que dados dzão, um cara que você vai dividir, né? E dzinho, polinômios, existem únicos, quociente e resto, tal que o dzão é o dzinho vezes o quociente, mais o resto, e o grau do resto é menor do que o grau do dzinho. Tá? Quer dizer, é exatamente o mesmo teorema. E como que a gente faz essa conta? Tá? Como que a gente pode fazer essa conta? Então, vou dar um exemplo de como que a gente faz essa conta. Vamos supor que eu vou dividir o x ao cubo menos, esse que eu dei o exemplo, menos x quadrado mais x, eu vou dividir pelo polinômio x menos 1. Como que eu faço essa conta? Do divisor. Isso, do divisor. É só porque eu preciso te mostrar como que a gente faz esse algoritmo da divisão, né? E ele vai ser útil e a gente vai ter uma forma esperta aí de escrever. Então, se eu tenho que fazer x ao cubo menos x quadrado mais x dividido por x menos 1, eu começo me fazendo a mesma pergunta que eu fiz para o 3 sobre o 13. Qual é o maior polinômio
que eu posso multiplicar o x menos 1 para ficar no mesmo grau do x ao cubo menos x quadrado mais x. E eu quero ainda... o x ao cubo menos x quadrado mais x é de grau 3, e o x menos 1 é de grau 1. E o grau, a função grau, ela tem uma característica legal, que o grau do produto de dois polinômios é a soma dos graus de cada um deles. Então, aqui, eu vou começar colocando um polinômio de grau 2, para quando eu multiplicar pelo x menos 1, dar um polinômio de grau 3. E a hora que ele passar para o outro lado, ele acabar com esse x ao cubo. Então, o que eu vou colocar? Eu vou colocar x ao quadrado, porque quando eu fizer x ao quadrado vezes x menos 1, vai aparecer um x ao cubo. Então, eu vou colocar aqui x ao quadrado. E aí, do outro lado, x quadrado vezes x menos 1 é x ao cubo menos x quadrado. Então, aqui vai ter um x ao cubo menos x quadrado, só que eu vou colocar um menos aqui, porque ele vem subtraindo. Certo? Então, vai dar a mesma coisa que somar menos x ao cubo mais x quadrado. E quando eu faço essa conta, isso aqui vai dar zero, não? Então, vai dar zero... Oi? E mais x quadrado. Vai dar menos porque ele passa para o outro lado subtraindo, igual o 12 passava para o outro lado subtraindo, né? Quando eu fazia a divisão na chave. E aí, eu não terminei ainda. Por quê? Porque o x dá resto 1. E o meu divisor também tem grau 1. Né? O x tem grau 1 e o divisor também tem grau 1. Então eu vou colocar aqui ainda, além desse x quadrado, eu vou colocar um mais 1 aqui. Porque a hora que eu fizer o 1 multiplicar o x menos 1, aqui eu vou subtrair menos x mais 1. E aí o x somado com menos x mais 1 dá 1. Então o resto é 1. Mesmo que sobre só um número, porque é um problema de grau 0, né? Um problema de grau 0. O que isso quer dizer? Essa constatação que a gente chegou quer dizer que x ao cubo menos x quadrado mais x é igual a x quadrado mais 1 vezes mais 1 mais 1. Tá. E aí, por que isso é útil? Pelo seguinte motivo. Vamos supor, né, um exemplo de aplicação disso agora para o cálculo de integrais. Vamos supor que eu estou fazendo essa conta aqui. Então, eu quero que você calcule a integral de, sei lá, de 0 até π sobre 4 de x menos 1 dividido por x ao cubo menos x quadrado mais x. Era esse, né, o polinômio? X ao cubo menos x quadrado mais x. X ao cubo menos x quadrado mais x. Isso. E era x menos 1. Aí eu quero que você faça essa integral. Aí o que você pode fazer nesse caso? Você pode pegar o x ao cubo menos x quadrado mais x, né? Ah, desculpa. Eu dei o exemplo exatamente do jeito trocado, ou o jeito que eu não gostaria de ter dado. Perdão. Aqui tem um outro jeito de resolver essa conta aqui, tá? Mas o exemplo que eu dei se aplica para o contrário, né? A gente dividiu ele pelo x menos 1. E aí a gente substitui o x ao cubo menos x quadrado mais x por x quadrado mais 1, que multiplica por x menos 1 mais 1, tudo isso dividido por x menos 1. Então, isso aqui é x quadrado mais 1 mais 1 sobre x menos 1. Entendeu? E aí E isso te deixa pronto para aplicar o método das partial fractions. Tá? Porque quando você vai usar o método das frações parciais,
Poderia ser aqui que não desse certo ainda a sua conta, tá? Poderia ser que ainda não desse certo a nossa conta aqui. Porque poderia ter um produto de fatores lineares que não ia ser tão fácil de integrar. Quer dizer, você ia ter que fazer mais coisas. Por exemplo, nesse caso já dá para fazer direto. Ou U ou uma conta direta. Só tem um detalhe aqui, que essa função x-1, ah, ela não está definida no intervalo de 0 a π sobre 4, né? Porque para o 1 ela não está definida. Se bem que π sobre 4 é menor do que 1. Ah, então está definida sim. Beleza. E aí já pode fazer essa integral usando o teorema fundamental, né? Integral de x ao quadrado é 1/3 de x ao cubo, mais x. E a integral do x, 1 sobre x menos 1, é ln do módulo, né, de x menos 1. Que aí a gente vai substituir nos dois extremos, no π sobre 4 e no zero. Isso, desde que seja um fator de grau 1, né? Por exemplo, se você tiver 1 sobre x quadrado mais 1, a integral disso aqui é arctan, né? Não é ln de... Não. O arcseno é raiz de 1 menos x quadrado. Não tem problema. Repetição espaçada ajuda pra caramba nessas coisas. Então, esse vídeo eu vou terminar aqui, porque eu acho que a gente falou bem de long division e deu um exemplo de como que usa isso para o cálculo de integral.